Finalmente chegamos à marca de 27 mil questões. E nesse vídeo eu vou contar tudo sobre como foram as semanas 42 e 43 dos meus estudos para a prova de residência médica. Então, basicamente, começando pela semana 42, que foi na semana passada, eu consegui estudar bastante e adiantar bastante coisa do cronograma. Porque, basicamente, não teve aula assim. Porque na segunda-feira eu fiz uma cirurgia de vasectomia e aí eu consegui ficar a semana inteira de folga, de atestado. Só que, além disso, ainda teve um feriado prolongado. Então, quinta-feira foi feriado, né, de Corpus Christi, e aí os meus professores de quarta-feira decidiu que eles iam... Eu acho que eles decidiram que eles iam emendar também, porque apareceu um compromisso extra lá da faculdade, enfim, cancelaram a aula de quarta, e aí na faculdade mesmo já ia ficar sem aula quarta, quinta e sexta. E aí ainda segunda e terça eu ainda estava de atestado, então não precisei ir para aula. Então eu consegui adiantar bastante coisa do conteúdo, consegui fazer bastante questão e aproveitei um pouco para descansar também, que eu estava bastante cansado assim, né? Já estava na semana 42, então eu já tinha umas 40 semanas que eu estava estudando quase que sem parar. Então foi muito importante para mim essa parte do descanso. Já a semana 43, cara, foi completamente diferente. Eu tô muito cansado até agora. Essa semana teve 8 conteúdos para estudar, tipo assim, tinha mais conteúdo do que dia da semana para eu ver. Então foi muito cansativo, eu não consegui ver todos os conteúdos. Eu ainda falta o último conteúdo, o oitavo, que é Hanseníase, e eu vou fazer ele amanhã, na segunda-feira. E é isso, cara. Eu acho que eu vou ter que atrasar 1 ou 2 dias aí do cronograma. Eu espero que isso não afete bastante quando já estiver chegando o próximo da Enamed, porque eu quero ter aquela janela assim para fazer só a prova antiga. Mas eu acho que vai dar certo. Eu também não posso me desgastar demais, senão depois eu não vou conseguir estudar nada. Então, eu acho muito importante eu calmar um pouquinho, né? Admitir que eu vou ter que atrasar 1 ou 2 dias. Bem, essas 2 semanas então eu estudei, teve mais conteúdo que o normal, porque igual eu já falei aqui no canal, as últimas semanas do cronograma da estratégia eles colocam bastante conteúdo. Só que tem os conteúdos menores. Então, se eu tivesse de férias, ia dar para eu fazer tranquilamente isso aí. Só que como a faculdade ela arrocha muito, aperta muito, fica bem difícil conciliar as duas coisas. E aí eu parei para refletir um pouco, eu fui olhar na onde eu anoto, né, as minhas revisões, os meus simulados que eu faço e, véi, eu vi lá que lá semana um, semana 2, semana 3 e, sabe, parece tão pouco, mas já foi tão muito. Tipo assim, eu já tô na semana 43, já tô finalizando a semana 43 e parece que foi ontem que eu comecei. E isso me fez refletir sobre a importância da gente começar as coisas. Então, se você tem vontade de começar a estudar, comece. Se você tem vontade de começar a treinar, treine. Porque, cara, o tempo ele vai passar de qualquer jeito. Igual, já se passaram mais ou menos uns 11 meses desde que eu comecei a estudar. E eu já vi que eu estudei isso tudo e isso me deixa tão feliz, sabe? Me deixa tão satisfeito de pensar que, poxa, foi difícil, mas já passou. Entendeu? Eu poderia ter que começar da semana um, entendeu? E ia ter que começar tudo de novo. Então, tipo assim, eu sou muito feliz de eu ter começado antes, porque essa parte difícil, sabe, da teoria, eu sei que já tá acabando. Então eu sei que eu vou conseguir ter mais tempo livre, eu sei que eu vou conseguir só revisar, vou conseguir não esquecer mais tanto os conteúdos. Então eu tô muito feliz com isso, por eu já ter começado e ter essa sensação, cara, essa sensação de que, tipo assim, o tempo passou e eu fiz alguma coisa. Eu não joguei o tempo fora. Isso me deixa muito feliz. E eu também tô muito feliz porque tá chegando férias. E nossa, eu vou gravar um vídeo sobre como foi o sétimo período. Porque não fui, eu tava preocupado, tá? De ser só eu que achei isso, mas não fui só eu. Tem um colega meu também que ele falou que esse período aqui ele só não foi pior que o segundo. Porque, nossa, mas que períodozinho, tá? Eu acho que a palavra certa para esse período é chato. Entendeu? Foi um período chato, assim, maçante. Nossa, as aulas teóricas foi. Tipo assim, eu dei sorte que o meu professor de saúde do trabalhador ele é bom. Sabe, ele foi só agora no final que ele passou para um concurso e aí as aulas ficou meio bagunçada, mas as aulas estavam sendo boa. Mas os outros professores das outras turmas, meu Deus, tá um castigo. E aí, sabe, eu também dei muita sorte que a minha professora de ética ela foi muito boa, eu gostei bastante de participar das aulas de ética. Tipo assim, eu sei que muita gente fala que ética é inútil, que não sei o quê, mas cara, eu achei muito legal os debates que a gente fez, achei realmente muito importante. E teve outras turmas que não tiveram a mesma sorte que eu tive também, que as aulas foram basicamente os alunos apresentando seminário, então não teve todo o debate que a gente teve, não teve todas as dinâmicas, né, de turma. Então eu acho que, pra mim, e ainda assim, pra mim o período ainda foi chato. Tipo, não teve muita coisa, sabe? Foi um negócio meio maçante, assim.
eu cansei bastante de atender no posto já, tipo, não é nem. Como é que eu posso explicar isso aqui? O posto tá cansando a minha saúde mental, entendeu? Tipo, eu sei que a minha professora fala que a gente não pode levar as histórias dali pra gente, mas não tem como. O negócio fica martelando na minha cabeça, entendeu? Tipo assim, os pacientes, eu fico com muita dó dos pacientes, porque a realidade deles é muito difícil. E aí a gente. E fica uma confusão, porque muitas vezes os sintomas que o paciente sente é causa psiquiátrica, porque ele tá com um transtorno depressivo maior ou alguma coisa assim, e isso gera sintoma nele. Gera sintoma, ele sente. Só que, às vezes a gente fica confundindo, porque é igual. Tem uma paciente que eu atendi esses dias para trás. Ela fingiu um Jordano positivo. E aí, a minha professora, ela viu também, ela concordou comigo que aquilo ali não era um Jordano positivo, por mais que ela tenha sentido dor à percussão lombar. E, cara, isso mexeu muito comigo, porque, tipo assim, como que você diferencia? É muito difícil você diferenciar um problema de uma causa orgânica, tipo assim, uma pielonefrite, um rim inflamado, alguma pedra no rim, entendeu? E de uma causa psicológica mesmo, assim, psiquiátrica. Então, confunde muito. Muitas vezes os pacientes eles têm tanto sintoma e aí você fica, pô, isso aqui é uma causa orgânica? É uma causa orgânica que está causando isso aqui? Ou isso aqui é uma causa psiquiátrica? Igual, esse dia para trás tinha uma paciente que a gente estava investigando uma cefaleia nela que via muito. E a gente tentou achar tudo que é causa orgânica. A gente encaminhou ela pro dentista, a gente foi no dentista discutir com o pessoal do odonto lá do pulso. A gente discutiu com eles e a gente concordou que não tinha causa orgânica. A gente encaminhou ela pro otorrino, pro otorrino para ver se ele achava alguma coisa também. E, cara, não achava nada. E no final, a gente descobriu que a causa dela era realmente psiquiátrica. A gente trocou o remédio psiquiátrico e tá aumentando a dose e resolveu. E eu estudei muito. Tipo assim, tudo que é tipo de diagnóstico diferencial de cefaleia, eu estudei, porque nada estava funcionando. E realmente foi um dos médicos da família da comunidade que trabalhava lá que ajudou a gente a ter esse raciocínio e trocar o remédio dela. E nossa, mas é muito difícil, sabe? E as histórias é muito difícil. E nossa, esses dias pra trás a gente atendeu uma criancinha lá também que ela não tá no mapa da fome basicamente por causa do Bolsa Família. Porque, nossa, é uma realidade muito difícil, sabe? Eu sei que isso não tem muito a ver com o estudo para residência em si, mas eu acho muito importante trazer essa reflexão aqui pro canal também. Que muitas vezes o tratamento do paciente não vai ser um remédio, não vai ser uma cirurgia, vai ser um tratamento mais complexo que isso. Eu vou dar esse exemplo, usando de exemplo o paciente que a gente atendeu no posto de saúde, que foi a menininha, que ela chegou com queixa de que não estava comendo direito e coisa e tal. E a gente foi investigando, 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 a gente descobriu que o problema era muito mais complexo do que o que a gente estava falando. E a gente realmente conseguiu ajudar essa paciente. A gente conseguiu encaminhar ela para psicóloga, em vez de ser uma vez por mês, ser uma vez por semana. A gente conseguiu encaminhar a mãe dela também para psicóloga, conseguiu conversar com a agente social de saúde para ir lá na casa, visitar, ver como é que tá. Então eu acho que a gente realmente conseguiu ajudar essa paciente. E isso eu não aprendi em nenhum protocolo, eu não aprendi em nenhum livro de cursinho, eu não aprendi lendo nenhum livro da faculdade. Isso a gente só aprende na prática. E por isso é importante a gente sair da bolha, sabe? A gente sair dessa bolha de que a gente tem que conhecer, 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 estudar, 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 estudar. Isso é importante? É importante sim. É importante você conhecer a causa orgânica também. Mas a gente tem que sair da bolha e entender as diferentes realidades dos pacientes. Porque só assim a gente vai conseguir ajudar eles de fato. Voltando aqui para os estudos da residência, né? Então, basicamente foi isso, essas 2 semanas. Eu vou atrasar um dia ou dois, né? Porque ainda tem um simulado revisando tudo para fazer também. Então, provavelmente vai atrasar um dia ou dois no meu cronograma. Mas eu consegui estudar bastante coisa na parte de questões. A gente conseguiu bater, né? 27 mil. Nessas últimas 2 semanas, eu consegui fazer 995 questões, com 86% de acerto. Então, por mais que eu ainda tenha feito menos questões, a porcentagem de acerto ainda tá legal. E eu atrasei algumas revisões também, mas eu acho que isso não tem tanto problema, porque como eu já tô acabando a teoria, logo vai entrar naquela fase que eu vou só revisar. E então, tipo assim, revisão é o que não vai faltar depois dessa prova do Enamed aí de setembro. E cara, não é porque eu fiz esse tanto de questão, tipo 995, não é pouca questão. Não é porque eu fiz esse tanto de questão que eu tive muito tempo para fazer questão. Pelo contrário, muitas vezes eu tinha 30 minutos ali para revisar o conteúdo, ou após o almoço ali, enquanto entre um compromisso e outro também, eu consegui fazer uma revisão.
E uma coisa que me ajudou muito nisso, e isso eu acho que é muito importante se você quer focar nisso, de fazer muita questão com pouco tempo, é você ter uma boa plataforma. Igual, eu só consegui fazer esse tanto de questão porque o filtro do estratégia ele é muito bom. Então eu consegui filtrar exatamente para o conteúdo que eu queria revisar ali, focar. E eu consegui também filtrar para eliminar a questão anulada, para eliminar a questão, por exemplo, discursiva, que eu ia ler a questão inteira para descobrir que ali é discursiva depois. E aí eu não aprendo muito com esse tipo de questão. Eu também consegui filtrar, né, para excluir questão desatualizada e não perder tempo com esse tipo de questão. Enfim, e ainda teve os conteúdos, né? Tipo assim, a resolução da questão em vídeo também, que querendo ou não, me ajuda bastante, que eu coloco ali no 2x e entendo o que eu errei e já vou para a próxima questão, cara. Já ganha tempo, entendeu? Então eu acho muito importante, quando você for começar, ou se você já começou a estudar, escolher uma plataforma boa, entendeu? Que permita que você faça muita questão com pouco tempo disponível. Durante essa semana eu também estudei mais ou menos aí uns 15 temas novos, né? Então não foi só questão que eu fiz, eu tive que aprender bastante teoria também. E desses, um dos que eu mais tive dificuldade foi introdução à hepatologia. Porque basicamente esses temas de introdução eu sempre tenho muita dificuldade, porque sempre fala de umas doenças que eu ainda não aprendi e que, por ser a introdução do conteúdo, eu vou ter que resolver a questão ali. E além disso, ainda fala de uns conteúdos muito difíceis que está muito relacionado à cirurgia. Porque para quem não sabe, velho, eu acho que um dos conteúdos mais difíceis quando você está estudando para a prova de residência médica é a parte de cirurgia, entendeu? Eu tenho muita dificuldade nessa questão, porque muitas vezes os examinadores, eles cobram uns detalhes muito específicos. E mesmo você vendo tudo, não tem como você ver e adivinhar o que é que se passa na mente maligna do examinador lá que está fazendo a parte de cirurgia da prova. Então, foi uma das coisas que eu achei que eu tive mais dificuldade, essa parte de patologia. Então, colecistite, colangite, exame, quando é necessário tal exame. Então, eu tenho muita dificuldade nisso. Muitas vezes cobra para interpretar exame também. Então, eu tenho bastante dificuldade nessa parte.